Então, vendo a situação aqui na Ucrânia, teve um ataque grande com drones essa noite, de ontem para hoje. Foram 19 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana usados pelos russos. 18 foram derrubados pelas forças ucranianas. Infelizmente, um deles atingiu aqui esse prédio, um prédio residencial ali na região de Chornomorsk, na região de Odessa, né? Esses drones vieram principalmente aqui na região de Odessa. Odessa, essa grande cidade ucraniana aqui, que eu planejo conhecer, tá? Nessa minha visita para a Ucrânia que eu vou fazer agora no final do ano. Quero conhecer Odessa. E Chornomorsk, essa outra cidade portuária que tem aqui logo ao lado, é ainda no Oblast, né, no estado de Odessa, mas não é mais na cidade de Odessa, foi onde foi atingido esse prédio residencial. Felizmente, nenhum ferido, houve um incêndio aqui no 4º, 5º e 6º andares, mas foi contido e não houve feridos por aqui, né? Pelo menos isso. Bom, continua o incêndio ali em Feodósia, né, ali na Crimeia. Ontem a gente falou que os ucranianos atingiram esse depósito de combustíveis aqui na região ocupada, temporariamente ocupada da Crimeia, aqui em Feodósia. E isso é muito significativo, por quê? Porque os russos têm dificuldade de abastecer a Crimeia com combustível, né? O caminho que eles usavam eram as balsas, os ferryboats ferroviários que haviam aqui, mas todos eles foram destruídos aqui entre essa península de Chuska aqui e a península de Kerch, né, aqui na Crimeia, né? Só que com essa destruição dos ferryboats ferroviários aqui, né, ferryboats que levavam trens, né, resta aos russos algumas opções que não são muito boas. Ainda existem ferryboats rodoviários fazendo a travessia aqui, mas aí os russos têm que usar caminhões-tanque, o que não é efetivo para abastecer toda uma área do tamanho da Crimeia, né? Eles podem usar também a ponte de terra, né, que é justamente essas linhas férreas que passam aqui pela região de Melitopol, mas os ucranianos têm seguidamente atingido essa linha férrea aqui e é difícil os russos conseguirem usar ela para abastecer a Crimeia aqui. E finalmente a terceira alternativa, que é a ponte da Crimeia. Só que a ponte da Crimeia, vocês lembram, foi alvo de um ataque, aliás, está fazendo 2 anos esse ataque à ponte da Crimeia. Justamente os ucranianos fizeram uma grande explosão quando passava um tanque de combustíveis ali, e o tanque de combustíveis ficou pegando, o trem com combustíveis ficou pegando fogo por vários dias, e daí isso acabou prejudicando a estrutura da ponte, né? Então os russos estão evitando usar a ponte da Crimeia para abastecer de combustíveis a Crimeia por temor que os ucranianos façam isso de novo. É difícil para os ucranianos destruir completamente a ponte, mas no momento que estiver passando um tanque com combustível ali na ponte da Crimeia, é relativamente fácil para os ucranianos atingir esse tanque, esse trem com combustível, de forma que ele pegue fogo e com isso acabe danificando a estrutura da ponte da Crimeia, né? Além disso, a estrutura foi danificada nesse primeiro ataque, de forma que a capacidade de carga da ponte da Crimeia não é mais tão grande quanto era antes dessa guerra, né? Então já não conseguem carregar muitos trens aqui na ponte da Crimeia. Ainda passam trens, mas principalmente trens de passageiros ou trens com cargas pequenas. Trens de cargas muito pesadas não podem ser usados aqui na ponte da Crimeia. Então repara que a Rússia não tem nenhuma boa opção para abastecer a Crimeia de combustíveis, e agora a Ucrânia está destruindo os depósitos de combustíveis aqui da Crimeia. Isso certamente vai causar problema para os russos aqui, né? O depósito foi atingido ontem, continua pegando fogo hoje, é o segundo dia de incêndio ali na região. Estão aqui as imagens do satélite Firmes da NASA ali em Feodósia, né? Realmente um ataque bastante interessante ali, né? Aqui mais mensagens dos russos sobre esse ataque ali em Feodósia, né? Tá aqui o pessoal falando sobre o ataque em Feodósia. Eu não vou traduzir essas mensagens todas aqui, é os russos desesperados com a possível falta de combustível na Crimeia e criticando o pessoal. Pô, não tinha defesa antiaérea? Como é que os ucranianos conseguiram atingir esse depósito de combustíveis na Crimeia e ninguém fez nada, né? Enfim, não tem muito o que fazer, né? Agora, o grande assunto do dia foi isso daqui, ó. Como resultado de uma operação com sucesso, o limpador de minas, né, o navio limpa-minas da frota do Mar Báltico da Federação Russa, o Alexander Obukov, foi desabilitado, né? A inteligência ucraniana fez aqui, ó, o navio está baseado na cidade de Baltinsky, ali perto de Kaliningrado, e foi seriamente danificado
esse coisa. Ele vai ter que passar por reparos muito sérios, né? Tá aqui a imagem do navio, o pessoal fazendo ali, mostrando que estavam dentro do navio e causaram danos ali no equipamento do navio, ou seja, isso vai causar uma série de problemas, né? Esse navio ele fica baseado aqui em Kaliningrado, nessa região aqui da Rússia, né? A Rússia tem esse enclave aqui desde a Segunda Guerra Mundial e fica nessa cidade aqui de Baltinsk, né? Os ucranianos teriam detonado o motor do navio, né? Tá aqui a imagem do navio que foi destruído. O nome dele é o Alexander Obuhov, né? Então, excelente notícia isso daí, menos um navio na frota russa, né? Mais prejuízo para eles. Bom, a gente teve mais casos de tentativas russas de avanço ali na linha de frente, mas totalmente destruídas pelos ucranianos. Aqui você vê uma tentativa de assalto da posição da 46ª Brigada Ucraniana, mas que fez uma resposta muito rápida e vários veículos russos foram destruídos, deixando as forças em desarranjo, né? E aí no final do dia eles recuaram, não conseguiram avançar na região. Excelente notícia isso, né? Também tem aqui uma outra notícia muito ruins para os vermes russos aqui. A tradução está aqui. Um grupo de russos tentaram tomar nossas posições. A infantaria do batalhão K2 estava em alerta e imediatamente abriu fogo assim que o inimigo chegou na linha de visão, né? Caminhar em campo aberto de frente com as nossas posições, o inimigo é estritamente proibido e punível com morte na forma de drones FPV e granadas, né? E isso, os inimigos sentiram isso por eles próprios, né? O resto do grupo de assalto, que chegou até próximo da nossa trincheira, aguardou um final dramático. 2 invasores, percebendo que o assalto falhou e que o grupo deles estava quebrado, decidiram que a melhor solução era tirar a própria vida, né? Porém, eles não tiveram sucesso nisso também. Só que chegou um terceiro amigo para chegar à ajuda deles e conseguiu realizar o desejo deles. Aí os 3 morreram com as próprias granadas, né? Se suicidaram, né? Realmente o desespero dos russos aqui foi grande. Bom, aqui a gente tem a informação que os alemães vão passar mais 21 Bergepanzer, que são tanques próprios, né? Blindados próprios para limpeza de mina para a Ucrânia, né? Então isso é uma coisa bem interessante isso daqui, que bom que a Ucrânia vai receber esses tanques. Ele já tem 52 desses blindados anti-mina, vai receber mais 21, excelente notícia, né? Bom, outra informação interessante é que os Mirage 2000 da França devem começar a chegar na Ucrânia no primeiro trimestre de 2025. Isso é uma excelente notícia, né? Os Mirage 2000 são outros aviões muito interessantes aí para uso pela Ucrânia e estão chegando agora no início de 2025. Bom, uma coisa curiosa, né? Uma imagem aqui liberada pelos ucranianos da capacidade bélica dos drones marítimos ucranianos, né? Se você olhar aqui, um drone marítimo aqui vindo à noite, ele lançando foguetes contra helicópteros, né? Vocês sabem, os russos têm usado helicópteros para combater esses drones ucranianos e agora os drones ucranianos têm também a capacidade de atingir os helicópteros. Então é mais uma interação aí nessa melhoria ucraniana desses drones marítimos, né? Que certamente vão fazer muita diferença aí no restante da guerra, né? Também a gente tem a apresentação aqui de um drone ucraniano, um drone de longa distância, que pode levar granada, pode levar explosivos grandes lá no território russo. Esses drones de asa fixa, eles acabam tendo uma autonomia muito maior, eles conseguem ir muito mais longe, mas é lógico, você continua com o problema da comunicação, né? A grande dificuldade dos drones é a comunicação. Esses dronezinhos eles são lançados por catapultas, né? Os russos têm alguns desses drones similares a esse, né? Essa daí é a versão ucraniana, repara que ela leva uma grande explosivo, né? Aqui debaixo da asa, e essa é a estratégia ucraniana. Bom, aqui está aquele caso que a gente falou do Stephen Hubbard, que é um cidadão americano, mas que já morava na Ucrânia desde 2014, então ele já se considerava ucraniano, já morava na Ucrânia, e lógico, quando começou a guerra, ele se uniu ao exército ucraniano e foi capturado numa luta com os russos.
os russos deveriam tratar ele como? Como prisioneiro de guerra normal, fazer uma troca, devolver ele na próxima troca de prisioneiros de guerra. Mas como ele é americano, olha que coisa, né? Ele está sendo tratado como espião, como terrorista. Olha que coisa, o absurdo que é essa forma como o russo trata o pessoal ali na Ucrânia, né? Realmente é arriscado para os americanos esse tipo de coisa. Os russos querem fingir que estão em guerra com os americanos, não estão. Se os Estados Unidos estivesse nessa guerra, a Rússia já tinha perdido há muito tempo, né? Mas aí acaba punindo cidadãos americanos indiscriminadamente, né? O Michel D. Weiss, que é esse rapaz aqui, ele é um especialista em espionagem russa, né? Ele prestou um depoimento na Comissão de Helsinki, né, que é a comissão americana sobre espionagem russa e coisa e tal, e colocou alguns pontos muito interessantes, particularmente como a Europa está conseguindo dominar, sim, a inteligência russa, né? Então ele fala aqui que, olha só, a Rússia está, sim, fazendo uma guerra encoberta, né, no território da OTAN. Ou seja, a Rússia tem muitos espiões no território da OTAN e está fazendo operações contra a OTAN dentro do território da OTAN. Na última década, outros times de inteligência russa, nenhum deles foi mais ativo em fazer ondas de violência em toda a Europa do que o Black Ops da GRU, que é o serviço secreto russo, né? Que é a unidade 29.155. Os crimes deles foram incluídos em sabotagens, bombas, na República Tcheca, na Bulgária e em outras regiões. Essa unidade também fez o envenenamento do negociador de armas, o Emilian Gabrev, que estaria fornecendo armas para a Ucrânia e para a Geórgia, e também envenenaram Sergei e Yulia Skripal no território, na cidade inglesa de Salisbury, ou seja, essa unidade era muito ativa ali na Europa. Em 2019, o assassino profissional do Putin, o agente do FSB Vladimir Krasikov, matou dissidente checheno e antigo comandante militar Zelihan Kagoshvili, não sei se eu pronunciei correto o nome dele aqui, num parque em Berlim, né? O Krasilov recentemente foi trocado pela Rússia, com o Putin aceitando entregar o Navalny na troca, né? Ou seja, houve uma troca, uma negociação de troca aí com o Navalny, com Alexei Navalny. O GRU está agora no radar de toda grande organização de inteligência ocidental e está tendo problemas para trabalhar na Europa, para viajar para a Europa. Ou seja, a guerra com a Ucrânia fez com que toda a inteligência da Europa ficasse atenta com agentes russos e um monte deles estão sendo pegos. E aí o que está acontecendo? Eles estão agora emulando atores não estatais como ISIS, recrutando cidadãos nativos remotamente via mídia social, como Telegram, e pagando em criptomoedas, né? Então tomem cuidado, o pessoal aqui no Brasil que estejam negociando esse tipo de coisa, você pode estar sendo recrutado para um serviço secreto da Rússia, tá? Os operativos russos e agentes adormecidos, né? Agentes adormecidos são pessoas que levam uma vida normal no país sem saber que são agentes, na verdade, sem dar pinta que são agentes, apenas em caso de necessidade que são acionados, né? Ou seja, eles continuam operando, mas não conseguem muita coisa. Em última análise, o ex diz que a Rússia está já atacando o Ocidente há muito tempo e que temos que ser vigilantes contra futuras tentativas de assassinato, bombas e sabotagem, né? Ou seja, bem interessante o depoimento dele lá nessa comissão Helsinki. A Ucrânia está avisando a Eslováquia que não entrará em acordo para transporte de gás com a Rússia, né? Isso já tinha sido avisado pela Ucrânia há alguns dias, a gente já falou sobre isso, mas só reforçando, a Hungria e a Eslováquia, que ainda recebem gás russo, não vão receber mais da Ucrânia no final do ano, quando termina o contrato. A Ucrânia não vai romper o contrato, mas ela não vai renovar o contrato a partir do ano que vem, né? Bom, mais notícias para a Rússia, mais notícias ruins para a Rússia. A indústria de carvão russa está passando pela pior crise em 30 anos e tem vários problemas disso daí, né? Isso pode gerar problemas muito sérios na Rússia, particularmente agora no inverno, em que o carvão é muito usado para aquecimento, né? O principal problema são as ferrovias. A gente tem falado que as ferrovias russas estão em colapso desde uma alteração feita pelo Putin no ano passado. Caiu muito a capacidade de carga das ferrovias russas. E com isso, o carvão, que é uma coisa relativamente barata,
acaba deixando de ser transportado, né? Está levando cada vez mais tempo para reparar locomotivas, para conseguir consertar locomotivas. Então está cada vez menor a capacidade de carga russa. A gente já mostrou esse gráfico aqui. A linha roxa aqui mostra a capacidade de carga russa das ferrovias em 2024. Repara como é menor que todos os outros anos, inclusive que 2020, que foi o ano da pandemia, né? E, ou seja, isso está levando a esse colapso da produção e da entrega de carvão, e a gente não sabe o que vai acontecer agora no inverno lá na Rússia. Pode ser catastrófico isso, né? Ontem, esse grande conjunto de carros aqui passou em Moscou às pressas, um monte de policiais com ambulâncias e médicos e coisa e tal, indo em direção ao Kremlin, né? Ninguém sabe o que aconteceu, provavelmente nada, mas todo mundo fica na torcida, né? Igual o caso do avião do Lula, né? Quando deu defeito o avião do Lula, ficou todo mundo na torcida. Acabou não sendo nada, provavelmente não é nada isso daqui. Mas está todo mundo na torcida pro Putin ter tido algum piripaque lá no Kremlin, né? E por falar no Putin, ontem foi aniversário dele. Esse vídeo acabou saindo na programação da Crimeia ocupada, né? Olha a mensagem do Putin aqui no aniversário dele. Caros residentes da Crimeia e dos novos territórios. Hoje eu estou marcando meu último aniversário como seu líder. Я знаю, что вы все видите, как меняется ситуация. Вооруженные силы Украины продолжают наносить. Vocês todos estão vendo como a situação está mudando, né? As forças armadas da Ucrânia continuam a entregar ataques precisos que destroem tropas russas. E esse processo только усилится. Моя власть больше не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность. E esse processo tende só a piorar, né? O meu governo não consegue mais garantir a segurança e a estabilidade. Поэтому я обращаюсь к вам с призывом. Не сопротивляйтесь переменам. Украинская армия возвращает свое. Não resista à mudança. Então eu peço a vocês, não resistam à mudança, não se oponham à mudança. O exército ucraniano está reclamando seu território. И вы можете помочь этому процессу. И передавайте ВСУ важную информацию, которая поможет быстрее. Você pode ajudar esse processo enviando informações cruciais para o exército ucraniano, ajudando a rapidamente encerrar o combate. Завершить боевые действия и освободить ваши территории от оккупации. Ajudando a encerrar rapidamente o combate e entregar as áreas temporariamente ocupadas de volta para a Ucrânia, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar. Até breve!